Oi, nono, tudo bem? Então, vamos entrar para a equação de segundo grau. Essa primeira aula, então, ela vai trabalhar a ideia o que é uma equação de segundo grau, o que é um coeficiente, o que ela é completa, quando ela é incompleta, esses dados, tá? Então, seguimos a aula. Então, eu trouxe um resumo aqui, como sempre, equação de segundo grau. Deixa eu pegar uma caneta que escreve, que as minhas vermelhas não estão funcionando mais. Ela vai ter sempre uma variável, sempre vai existir o expoente 2 com uma variável, tá? Sempre, 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 por isso que é de segundo grau, tá certo? Que mais? Ela pode ser completa ou incompleta. O que é ser completa? É quando nós temos três termos, tá? A gente vai chamar esse primeiro termo de A, que vai sempre existir, porque é obrigatório ter o expoente 2. Esse aqui nós vamos chamar o de B. E esse aqui que é o número, vamos chamar de C, tá? Então, ela é completa quando ela tem esses três termos, chamados de A, B e C. São os coeficientes, tá? A gente já vai ver depois na outra telinha. E a incompleta quando ela tem dois termos, tá? Então, aqui nós vamos ter o A, que sempre vai existir, e o B. Não vai ter o C. E aqui nós vamos ter o A e o C. Então, nós vamos ter só dois termos para resolver, tá? Então, vamos para a próxima. Então, completa quando ela tem todos os termos, os três termos, tá? Incompleta quando ela tem dois termos. Então, aqui nesse resumo eu trago que ela pode ser resolvida sempre pela Bhaskara, que nós vamos ter, é uma fórmula, né? Nada mais é do que uma expressão, que ela vai virar, uma expressão algébrica que vira numérica. Tanto para as completas, para as incompletas, eu posso usar Bhaskara, tá? A gente vai ver na aula de hoje ainda que as incompletas têm outras maneiras de se resolver, tá certo? Mas se eu não lembrar da fatoração, eu vou lá e uso a Bhaskara, vou chegar no resultado igual, tá? Então, eu vou dar aqui, então, como é que é a Bhaskara? A Bhaskara é esse valor, tá? Nós temos o B. Lembra lá no início que a professora deu que os coeficientes? Vamos ver se eu consigo pôr aonde aqui. Nós tínhamos x ao quadrado, vou colocar aqui, tá? X ao quadrado que representa um A, nós temos o B que representa o x e nós temos um número que representa o C. Então, esses valores aqui nós vamos usar na Bhaskara, tá? Para resolver, certo? Então, aqui ela tá completa, eu posso resolver ela assim, ou eu posso abrir pelo delta, esse triângulo é chamado de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Dá pra ver que é o resultado dessa raiz aqui, ó, é a mesma, tá? E depois é só substituir no resto da equação, no resto da expressão, e nós vamos chegar no resultado. O que mais que nós temos que lembrar? Que quando nós estamos falando de equação de segundo grau, ela vai ter dois resultados, podendo ser iguais ou não, tá? Pode ser iguais ou diferentes, certo? Então, tá aí um pouquinho de conhecimento de equação de segundo grau. Vamos seguir lá que eu quero falar um pouquinho das incompletas, tá? Então, antes da prof dar ali como é que se resolve as equações incompletas, nós temos que lembrar quem são os coeficientes. Eu resumo assim, ó, é o valor numérico da equação, definido por A, B e C. Mas quem é o A, B e o C? O A é o valor que está sempre com x ao quadrado. O B está sempre com x. E o C sempre sozinho, é o número que está sempre sozinho, tá? Então, a prof colocou aqui um para você poder identificar. Então, aqui vai ser o A. Deixa eu pegar outra caneta, que ela não tá funcionando muito bem. Esse aqui vai ser meu A, esse é meu B e esse é meu C. Mas quem é o A? Então, a gente vai dizer que o A é igual a menos 1. É o valor numérico, não vai a letra junto, tá? Só vai o valor, o número, tá? A quantidade dele. Tá enxergando 1x ao quadrado, então esse é o valor do A. O valor do B é o valor que tem o x normal, x comum, 1x, não o quadrado. B é esse. Qual é o valor que eu tenho com o B? Eu tô enxergando só um B, então B é igual a 1, é o valor que tá aqui, ó, tá? E quem é o C? É o valor que está sozinho, o valor numérico que está sozinho. Então, C é igual a 4. Então, esses aqui são os coeficientes, tá? É o menos 1, o 1 e o 4, certo? Isto é um coeficiente.
numérico da equação do segundo grau. Então, turma, vamos partir então para as equações incompletas, tá? Como é que resolve elas? Que a gente não vai usar Bhaskara porque ela é incompleta, mas como eu falei para vocês, quando eu precisar, eu não lembrar de como resolver, eu posso usar Bhaskara, tá? Aqui é muito fácil, não vai precisar nem usar Bhaskara, nunca. Porque olha para vocês verem, nós temos aqui só o A e o C, tá? É a mais comum que tem. O que eu vou fazer? Eu vou isolar como se não fosse de primeiro grau, lembrando a operação inversa, tá? Então, nós vamos passar esses 25 para o outro lado, ele vai ficar mais 25, é isso? Então, olha, fica assim, x ao quadrado é igual a 25. Agora, qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Então, esse 2 passa para cá em forma de raiz. Então, eu posso dizer que o x vai ser mais ou menos, tá? 25, que é o 5, né? Raiz de 25 é o 5. Por quê? Mais 5 vezes mais 5 é igual a 25. Se eu disser menos 5 vezes menos 5, também vai dar o 25 positivo, certo? Terminou, pronto, encerrou. É só tirar a raiz, quando tiver só o A e o C, é só tirar a raiz do número que eu tenho ali, tá? Vamos fazer mais um exemplo, bem facilzinha. Deixa, nem vou tirar da gravação, tá? Geralmente eu paro ali. Vamos fazer que fosse x ao quadrado igual a 16. Quando ela tá assim, ela também é uma equação de segundo grau, só que ela já tá prontinho. E já fizeram o primeiro passo para nós, eles já passaram esse 16 para cá. Então é só tirar a raiz, não tem que fazer bicho de 7 cabeças. Tá dizendo que x ao quadrado é 16, então que número que dá 16? É o 4? Então eu só tiro a raiz, ó. Passo para cá. Então esse x vai ser mais ou menos 4. O que pode acontecer é isso às vezes, ó. Vamos pensar que esteja assim. Aí, ó, não é a mesma. Aqui ele já tá prontinho, o 16 já tá deste lado, tá? Agora, aqui não. O que nós vamos ter que fazer? Passar esse 16 primeiro, tá? Mais ele passa a ser menos. Deixa eu pegar uma caneta que escreve. Ele passa pra cá, menos 16. Aqui tinha que ter um zero, tá? Então, vou botar o zero antes aqui. Então, esse 16 passa pra cá, menos 16. Então, ficaria x ao quadrado igual a menos 16. Agora sim, vou passar o 2. O inverso do 2, da potência, é a raiz. Só que tem um problema. Lembra que a gente aprendeu que raiz quadrada nunca vai ficar negativa? Então, aqui a gente vai dizer que vai parar, vai dizer que não existe. Tá? Então, nós vamos ter que cuidar disso, ok? Se a raiz ficar negativa, ela não existe. Sendo um valor real, um número exato ou não, né? Ela não vai existir se for negativa na equação de segundo grau. Raiz negativa não existe, tá? Então, nós vamos só cuidar isso. Quando ela é positiva, a gente tira a raiz. E quando é negativa, a gente vai dizer que não existe. Vamos para outra. Bom, turma, a segunda equação, então, incompleta é quando nós temos o A e o B, tá? Aqui nós temos o A, aqui nós temos o B. Então, a gente vai usar a fatoração. Qual a fatoração? A fatoração comum, tá? A fatoração comum é achar o termo que é igual, que vai ser o x no caso, e deixar ele isolado. Olha como é fácil. Tenho aqui 2x e aqui tem 1. Então, eu vou deixar ele aqui fora, vou abrir parênteses e vou diminuir ele aqui dentro, para me pôr aqui dentro a resposta. O número eu não vou mexer, tá? Se eu tenho 2, coloquei 1 aqui fora, aqui sobrou 1. Aqui tinha 1 e coloquei aqui fora, então, para ficar no lugar dele, a gente vai botar o número 1, porque não sobrou nada. Tá certo? X dividido por x dá 1, tá? Porque, na verdade, estamos dividindo, certo? Dividido e dividido. A fatoração é isso, é dividir. Então, ficou dessa forma, igual a 0. Aí, eu posso resolver ela, tá? Sempre o x de fora vai ser igual a 0. Então, aqui a primeira conta que eu vou fazer é que o x é igual a 0. Então, o primeiro x eu já encontrei.
Lembrando que sempre vai ter duas respostas. Então, agora eu vou encontrar a segunda resposta. Antes dava duas respostas iguais, só com sinais do inverso. Mais ou menos 5, acho que era lá, né? Ou mais ou menos 4. Ou não existe. Aqui vai sempre existir, tá? Porque aqui vai dar sempre positivo, olha. Porque um delas vai existir. Bom, agora eu vou resolver o segundo x. O segundo x vem daqui, ó. 2x mais 1 igual a 0. Agora vamos fazer como se fosse a equação do primeiro grau. Esse 1 passa para cá, vai passar menos 1. Então, e esse 2 vai passar dividindo, por contrário do vezes é dividido. Isso aqui vai dar menos, porque 0 tira menos dá 1, dividido por 2. Tá aí o segundo x. Então, o segundo x é igual a menos 1 meio. Então, eu posso dizer que o meu conjunto verdade, que a gente chama, tá? O meu valor do x uma de linha e outra linha é 0 primeiro. E o segundo valor é menos 1 meio. Tá aí as duas respostas, tá? É assim que a gente faz. Vamos ver os exercícios agora. Então, na atividade 1, é referente, é para analisar ou identificar se a equação é completa ou incompleta. Para ser completa, tem que ter os 3 termos. Se ela é incompleta, tem que ter 2 termos. Tem que ter o A, o B ou o B ou o C. E a completa tem que ter o A, B e o C. Então, vamos analisar a questão A. Ele tem o A, sempre o A vai ter, o A e o C. Então, ela é incompleta. É para escrever só isso. Na questão B, ela tem o C, porque esse aqui só o número é o C, este é o B e esse é o A. Então, ele tem todos, ó, A, B e C. Então, ela é completa. Então, tem 3 termos, é completa, 2 termos incompleta. Aqui tem o A e o B, então ela é incompleta. Só tem 2 termos. E aqui eu tenho 3, ó, 1, 2, 3. O A, o B e o C. Então, ela é completa. É isso que é para fazer na questão número 1. Só para ver se ela é incompleta ou ela é completa, analisando quantos termos tem. 2 termos incompleta, 3 termos completa. Ok, vamos para 2. A questão 2 é tão fácil quanto a primeira, tá? Eu só vou marcar um x nas equações de segundo grau. O que ela tem que ter obrigatoriamente? Um x ao quadrado, tá? Não pode ter um número maior e... menor pode, maior não, tá? Porque ele fica de terceiro grau, quarto grau e assim por diante. Então, eu tenho que ter esse número aqui e o x, o máximo, não pode ter x ao cubo, tá? Nem na quarta, nem na quinta e assim por diante. Então, vamos olhar a primeira. Tem o x ao quadrado? Tenho, mas eu tenho um número maior do que ele. Então, aqui não é. Porque aqui é a equação de terceiro grau, tá? Porque sempre é o grau que vai identificar a potência, vai identificar o grau. Então, aqui eu tenho 3, então é terceiro grau. Então, essa não é. Tá? Não é. Aqui nós temos x ao quadrado. Pronto, essa é. Tá faltando só a igualdade, né? A prof acabou esquecendo de pôr a igualdade. No caderno todos eu coloquei a igualdade. Então, vou pôr aqui também. Porque senão ela vai ficar só uma expressão, ela não é equação. A equação tem que ter igual a 0 ou igual a um valor, número qualquer, né? Mas tem que ter igualdade, senão não é equação. Então, vamos rever de novo. Coloquei os zeros, porque a equação tem que ter igualdade. Essa aqui é de terceiro grau, então ela não é. Não é, tá? Porque ela é de terceiro grau. Terceiro grau. A segunda, nós temos x ao quadrado e só ele, somente ele igual a 0. Então, essa aqui é x ao quadrado. Vamos botar um e para não ficar um monte de x, né? Esta é. Esta aqui só tem x normal, então essa não é, porque ela é de primeiro grau, porque não tem o segundo grau. E essa aqui é, porque ela tem um x na 2 e ela poderia até ter um x normal. Olha, se eu colocasse aqui vou pôr aqui no lado, tá? Se tivesse assim, ó, x ao quadrado mais x, tá? Igual a 0, essa aqui é, tá? É. Por que ela é?
Porque nós temos x ao quadrado e menor do que ela pode ter, porque prevalece o de maior potência. Então, aqui é de segundo grau, tá? Aqui não, porque aqui prevalece o de maior grau é de terceiro grau. Então, aqui vão achar 3 respostas e aqui não vão achar 2 respostas, tá? Certo? É só isso. Então, é só colocar se é de segundo grau ou não é. É só para marcar um x. A questão 3, gente, também é tão fácil quanto a 1 e a 2. Nenhuma tem conta, tá? Aqui tá pedindo para você tirar os coeficientes. Quem são os coeficientes? O valor do A, o valor do B e o valor do C, tá? Tem que tirar de cada letrinha. Quando não aparecer, quando ela for incompleta, vai ser 0. Então, vamos já fazer a primeira, ó. Então, nós temos o A aqui, que é menos 2. Ó, o A é sempre x ao quadrado. Então, o A é igual a menos 2. O B é sempre que está com x. Então, aqui vale 1. Não tem nada aqui na frente, ele vale 1. E o C é o número solteiro, que eu não tenho aqui nesse caso, vai ser 0. Quando eu não tenho, a gente vai botar 0, tá? Então, eu tirei os valores do coeficiente. O A vale menos 2, o B vale 1 e o C vale 0. Não vai a letra, tá? Vou repetir. Não se copia a letra nos coeficientes, apenas os números. Então, vamos lá. Aqui, vamos na B. O A vale 1, ó, não tem nada aqui na frente, então ele vale 1. O B vale menos 2. E o C é o número sozinho, que nesse caso aqui vale 1. É isso que tem que fazer, tá? Na D, nós temos o A. Então, o A vale 3. O B, eu não tenho, ó, não tenho X aqui, ó. O B eu não tenho, então ele vale 0. Quando não tem, vale 0. E o C é o número solteirinho. Então, o C aqui é menos 5. Tem que copiar bem certinho, inclusive, o sinal, tá? E aqui a última D, o A vai ser menos 1, tá? O B, que é o X, também vai valer menos 1. E o C vai valer 1 positivo. Então, aqui ela é completa. Tem o A, tem o B e tem o C. Tá certo? É isso, tem que fazer na 3, tá? Bem fácil, só colocar os valores do A, do B e do C. A questão 4 é o contrário da 3, tá? Aqui, nós vamos ter que escrever a equação. Tem que colocar o A com x ao quadrado, o B com x e o C sozinho. Igual a 0, tá? Então, sempre todas elas vão ser igual a 0. Eu só preciso descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C, tá? Como é que a gente vai olhar? Vamos olhando o A e vamos lembrar que esse aqui é x ao quadrado, esse é o x e esse é o número, sozinho. Certo? Então, olha como é fácil. O A é menos 10, então vai ficar menos 10x ao quadrado, tá? Agora nós estamos montando a conta. O B é 0, então 0 não vai, tá? Então, o B aqui vai sumir. Mas o C tem, o C é 5. Pronto, tá feito. Então, aqui tá o A e tá o B. Tá o A e o C. O B não, porque tá zerado. Vamos fazer essa agora aqui. O A vale 1, então vai dar 1x ao quadrado. O B é 3, então mais 3x. E o C é 2, então mais 2 igual a 0. Certo? É só pôr esses números aqui sempre com esses valores, tá? Agora, a C, nós temos o A que vale 1 menos 1 meio de x ao quadrado. Lembrando que o A sempre vai ter. O B vale 2, então mais 2, igual a 0. Vou botar esse 0 mais pra cá, igual a 0, tá? Então, aqui nós tínhamos... Opa, tá faltando o x aqui, ó. Se eu não colocar o x, vira C, então daí tá errado. Então, o B sempre vai ter x e o C vai ser sempre o número, tá? A última, nós temos o A, que vale menos o 5x ao quadrado. O B não tem, o C não tem, daí fica assim, pronto, tá? Terminei, só tinha o A, tá aí ele, tá bom? Feito, é isso, tem que fazer na 4. Turma, aqui na questão 5, a gente vai trabalhar com a equação incompleta, vamos resolver elas. Então, a gente vai encontrar o valor do x uma linha e x duas linhas, tá? Ou seja, os dois valores da equação. Bem facilzinho, tá? O que nós vamos fazer? Como ela é incompleta e eu só tenho aqui a nossa incompleta, vamos trabalhar com a e o C, tá? O A e o C, é só isolar, tá? O A e o C é só isolar. O que é isolar? Passar a letra para o outro lado, tá? Então, nós vamos passar o 18 primeiro,
Então, vai ficar 2x ao quadrado igual, aqui vai ficar mais 18, vai ficar 18. Agora, vamos passar esse 2, que é a quantidade, vamos dividir primeiro, por depois a potência. A potência vai ser a última raiz, tá? Vai ficar x ao quadrado igual a 18 é 9. E agora sim, nós vamos tirar a raiz, ó. Primeiro eu passei o 18. Agora eu passei a quantidade, que eu tinha 2x ao quadrado deu 18. Então, cada x ao quadrado é 9. E agora eu vou tirar a raiz, por último, vou tirar a raiz. Então, x, vai sair esse 2 daqui, vira a raiz, é igual a mais ou menos 3. Então, é esse o nosso conjunto verdade, a nossa resposta. É mais 3 e menos 3. Tanto faz botar o mais ou menos primeiro, para mim tanto faz, tá? Vamos fazer outro exemplo aqui rapidinho, dessa aqui. É isso, tem que fazer na questão do 5, tá? Deixa eu inventar uma questão aqui. X ao quadrado menos 121 igual a 0. Ó, o que eu vou fazer? Ela é igual a essa, tá? Só que eu não vou ter o número para dividir, mas eu vou passar primeiro 121, então vai ficar x ao quadrado igual a 121. E já vou direto tirar a raiz, tá? Vou tirar a raiz, então x é igual a mais ou menos 11. 11 vezes 11 é 121. Aí o meu conjunto verdade é 11 e menos 11. Tá aí os meus dois valores, tá? Então, ou eu tenho que trabalhar com esses números primeiro, tá certo? Chegar no resultado. Ou eu já posso sair direto só tirando a raiz. O que tem que cuidar aqui? Que se der uma raiz negativa, não existe, tá? Então, eu vou apagar aqui rapidinho. Eu vou fazer um exemplo se fosse negativo. Vamos apagar essa primeira, tá? Vamos pensar que a prof achou um valor negativo. Tipo assim, x ao quadrado mais 4 igual a 0. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar o 4 para cá e vai passar menos 4. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a menos 4. Porque 0 tira 4, fica menos 4. Tira a raiz. Não existe raiz. Então, aqui a gente vai dizer que não existe raiz negativa. Porque ele está negativo, ó. Nem o número multiplicado por ele mesmo vai dar menos 4, porque todos os dois menos vai virar sempre mais. Então, a gente vai dizer que não existe. Então, pode existir as três possibilidades. Eu tenho que trabalhar com dividir, tirar raiz, ou só tirar raiz, ou não existir, tá? Esta é a questão 5. Turma, aqui vem a última questão, que é a 6, que é a fatoração, é a equação pela fatoração. Aqui eu só vou ter, então, a questão A e B, tá? A e o B, certo? Então, para resolver a questão do A e do B, o que nós vamos cuidar? Nós vamos sempre dizer que o primeiro x vai ser 0, mas eu tenho que montar ela, tá? Vamos fatorar. Opa, eu esqueci do x aqui, né? Vamos pôr aqui, ó. Eu inventei e mesmo assim eu esqueci. Aqui é o x aqui é igual a 0, tá? Então, nós vamos, primeira coisa, armar a nossa fatoração, tá? Então, o fator comum. O fator comum é x, eu vou pôr pro lado de fora o x, e vou abrir um parênteses, e vamos dividir. Os números eu não vou mexer, tá? Ok? Esses números eu não vou mexer. Eu vou pegar outra caneta aqui, porque essa tá muito grossa. Vou pegar a própria preta, que é a única que eu tenho boa. Então, eu tinha x ao quadrado, dividir por x vai sobrar 1x, ou seja, diminui, 2 tira 1, sobra 1. Aqui tinha 1, tirei 1, não sobrou nada. Pronto. Ficou assim. O primeiro resultado no meu conjunto verdade é esse x, então eu digo que o primeiro x é igual a 0. Ponto e vírgula. Eu vou calcular o segundo a partir do parênteses. 2x menos 10 é igual a 0. Passa esse 10, vai ficar mais 10, tá? Agora vamos isolar. Mais 10. Então, vai ficar 2x igual a 10. Esse 2 é uma quantidade, passa dividindo. E eu vou botar a resposta. Então, aqui o x é igual a 5.
Então, o meu conjunto verdade dessa conta, o primeiro valor vai ser o 0, que eu defini já lá, quando a fatoração, e o segundo que eu calculei, que é o 5. Pronto, tá aí o meu conjunto verdade, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Aqui nunca vai existir a palavra não existe, tá? Porque sempre vai ter uma raiz aqui. Então, aqui nós vamos de novo tirar o x para fora. Vou abrir um parênteses. Aqui tinha 2, ficou 1, mais aqui tinha 4, tinha 1, não tirei todo, vai para lá. Ó, aqui x dividido por x dá 1, 1 vezes 4 dá 4, tá? Então, o primeiro x a gente já definiu lá que sempre vai ser o 0. Então, x, o primeiro x é igual a 0. Então, tá aqui o primeiro resultado. O segundo resultado sai do parênteses. X mais 4 igual a 0. Esse 4 passa para cá, passa menos 4. Então, x é igual a menos 4. E não vai precisar dividir nem nada, porque esse x já está sozinho. Então, tá aí o meu conjunto verdade. É 0, primeiro valor, sempre na fatoração o primeiro valor vai ser 0, primeiro x, e o segundo x é menos 4. Tá? Então, isso é pela fatoração e a outra, então, seria... Mas, vamos fazer um exemplo quando não dá para dividir. Daí tu deixa em forma de fração, não tem problema. Igual o exemplo 1, tá? Deixa eu apagar aqui rapidinho, não vou nem desligar a câmera, tá? Vamos fazer direto. Olha, vamos pensar que a prof tem assim, ó. 2x ao quadrado menos 3x igual a 0. Bom, primeiro vamos fatorar, né? X aqui fora, abre parênteses. Fica o 2, os números não vão mudar. Aqui tinha 2, vai ficar 1 menos o 3. Esse x está lá fora. Então, o primeiro valor sempre é x igual a 0. O segundo vem daqui. 2x menos 3 igual a 0. Primeiro vamos passar esse 3, que vai ficar mais 3. Então, 2x é igual a 3, tá? Agora, eu vou passar esse 2, que tá de vezes, passa dividindo. Então, esse outro x vai continuar sendo 3 dividido por 2. Não precisa botar o número decimal, tá? Vai ficar em forma de fração. Então, o meu conjunto verdade, eu vou escrever aqui no cantinho. Não tem problema ser fração, tá? É 3 meios. Agora sim, terminou, turma. Então, se não der para dividir, você não vai dividir, tá? Porque às vezes pode ter um aqui, é bem comum ter um aqui. Por exemplo, se fosse x ao quadrado menos 2x igual a 0. Então, aqui a resposta vai ser 1 meio, que é aquela que eu fiz antes, e o outro x vai ser 0. Ah, prof, como é que tu sabe que é 1 meio? Porque é só pegar esse número que tá aqui e vou dividir por esse, tá? Então, olha, o primeiro x é 0, porque sempre vai ser 0. O segundo x é dividido o a pelo b. O segundo x é o a dividido pelo b. Quem é que é o meu a? Opa, é o contrário aqui, tá? É o meu b dividido pelo a. Desculpa. Tá? Porque também posso fazer assim, se você quiser, não precisar montar tudo isso. É um esqueminha que a prof ensina também. Então, eu vou colocar quem é meu b, que é menos 1, e quem é meu a, o 2. Eu posso deixar assim, tá? Todas as outras podem ter sido calculadas assim? Pode, tá? Quando nós temos incompleta o AB, eu posso dizer que o primeiro x sempre é 0, tá? O primeiro x sempre é 0, e o segundo x é sempre b dividido por o a, tá? Sempre, 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 ok? Então, é isso. Precisar, temos aí. Tchau, pessoal. Fim.